Bom dia a todos. Essa é uma apresentação do Grupo 9, com o trabalho intitulado Cidade Esponja e suas técnicas compensatórias, uma revisão sistemática de literatura, formado pelos integrantes Lucas Amorim, Rejane Vasconcelos e Tatiana Delino, orientados pelos professores Jaime Cabral e Emília Rabani. Com o constante crescimento e urbanização das cidades, são gerados índices de impermeabilização das superfícies. Isso faz com que a capacidade de infiltração diminua e o escoamento superficial das águas aumente. Isso, somado à escassez das águas e eventos extremos climáticos, geram desafios hídricos urbanos, trazendo o manejo das águas, uma temática presente em planejamento urbano e estrutura sociopolítica de uma cidade. Com isso, se faz necessário que as cidades se tornem mais sustentáveis e cada vez mais adaptáveis para lidar com esses fatores. Dentro desse contexto, surgem os conceitos de Water Sensitive City, cidade sensível à água, e Sponge City, cidade esponja. Cidade sensível à água traz como seu principal objetivo reunir o mesmo conceito, a relação ideal entre pessoas, ambiente construído e natural e recursos. Isso se dá através da integração de mecanismos, como sistemas de drenagem sustentáveis, infraestrutura azul-verde e projeto urbano sensível à água. Já a cidade esponja pode ser vista como a implementação de um projeto urbano sensível à água, como seu principal objetivo restaurar a capacidade da cidade de absorver, infiltrar, armazenar, purificar, drenar e gerenciar a água, fazendo com que o ciclo hidrológico urbano se assemelhe cada vez mais ao ciclo hidrológico natural. Esse trabalho tem como objetivo, por meio de uma revisão sistemática de literatura, mostrar como o conceito de cidade esponja pode contribuir enquanto alternativa de planejamento urbano sustentável. A metodologia desse trabalho pode ser dividida em 3 grandes etapas: planejamento, condução e documentação, onde na etapa de planejamento, primeiramente foi definida a questão da pesquisa, que é justamente como a transição para a cidade esponja pode contribuir enquanto uma alternativa de planejamento urbano sustentável. Logo em seguida foram selecionadas as bases de dados e elaborados os strings de buscas. Na etapa de condução, esses strings foram inseridos nas bases de dados e coletados 801 estudos, que foram preliminarmente classificados diante de critérios de inclusão e exclusão, totalizando um número de 84 estudos aceitos que foram novamente filtrados através de critérios de elegibilidade, extração e qualidade de dados, com um número final de 25 estudos aceitos, que na etapa de documentação foi realizada a sumarização dos seus resultados. Nos resultados, foi realizada uma síntese das informações extraídas dos 25 artigos, resumidas no seguinte quadro: referência, país, ano, medidas compensatórias estruturais e não estruturais, desafios, vantagens e viabilidades. Para esses parâmetros avaliativos, foram divididos grupos: 8 para medidas compensatórias estruturais, 3 para medidas compensatórias não estruturais, 6 para os desafios encontrados, 8 para as vantagens, e viabilidade é apenas se existe ou se não existe essa viabilidade. Também foi possível verificar uma tendência no crescimento do número de publicações de pesquisas envolvendo essa temática, de cidades esponjas ou cidades sensíveis à água. Dos 801 estudos coletados nas bases de busca inicialmente, foi possível ver essa tendência de crescimento ano a ano. Cabe ressaltar que esse número 176 ele é apenas referente ao primeiro semestre de 2021. Também é bom pontuar que a China é um destaque nessas publicações, devido ao incentivo que existe lá por conta do Programa Nacional das Cidades Esponjas, implementado em 2014. Quanto às medidas compensatórias não estruturais, existem 3 grandes grupos: medidas de gerenciamento ou implementação de programas, desenvolvimento colaborativo com gestores públicos ou com participação social, e a preservação de áreas verdes e controle ambiental, que foi o mais citado nos artigos. Já as medidas compensatórias estruturais foram divididas em 8 grandes grupos, cabendo destaque para sistemas de biorretenção, pavimento permeável, telhado verde, sistemas de detenção e retenção em bacias ou reservatórios e os reservatórios de águas pluviais. Vale ressaltar que esse somatório não dá 25, porque o que se observa nos artigos são um conjunto dessas medidas, então mais de uma são citadas em cada artigo. E isso é normal, porque o que se propõe no conceito é uma estratégia de gestão integrada de águas urbanas. Dando continuidade aos resultados, no bloco dos desafios, após análise dos 25 artigos, verificou-se que os autores convergiam para os mesmos pontos e foram elencados na figura 5. O principal deles é o planejamento urbano por equipes com experiência multidisciplinar, seguido de desenvolvimento de políticas públicas, inclusive com ação de governança, adaptação dos projetos à realidade local com engajamento da população, empatado com o desenvolvimento de políticas públicas. Em quarto lugar, as restrições orçamentárias à necessidade de investimentos. Em quinto lugar, empatado com o sexto lugar, recuperação de áreas degradadas e poluídas e mudanças climáticas no ambiente aquático. Para
o bloco das vantagens. 8 grandes vantagens foram elencadas, sendo a resiliência às inundações a principal delas, seguida de redução da poluição e melhoria da qualidade da água, melhoria dos sistemas de infiltração dos solos, a diminuição do coeficiente de runoff, com retardo e diminuição do pico de cheias, mitigação das inundações, aplicabilidade a diversos cenários, redução do consumo desnecessário de recursos naturais ou econômicos e melhoria no sistema de abastecimento d'água. A conclusão do trabalho converge para a resposta à pergunta fundamental para a pesquisa: como a transição para a cidade esponja contribui enquanto alternativa de planejamento urbano sustentável das cidades no contexto do manejo das águas pluviais urbanas? Contribui trazendo recuperação e adaptação diante de eventos extremos. A maioria dos autores concorda que existe viabilidade prática para a adoção desses conceitos em diferentes regiões, desde que haja um planejamento urbano bem elaborado, que reflita a realidade das cidades e que haja incentivos financeiros e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esse fim. Apresentamos as referências utilizadas no trabalho e agradecemos aos nossos professores orientadores e a todos pela atenção.